Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rui Miranda falando. E hoje eu estou aqui nesse vídeo, pequeno vídeo aqui que você está vendo no fundo da prefeitura, do outro lado da Câmara, e aqui o sistema judiciário, os três poderes. Então hoje eu estou aqui de uma forma explicativa e até ensinando às vezes em relação à administração pública. Não estou falando de administração privada não, administração pública. Na situação, vou começar falando sobre isso, sobre a área da saúde pública. Hoje nós temos no nosso país, ou na nossa cidade, vou falar em específico na nossa cidade de Patinga, o chamado PSF, ou a Unidade Básica de Saúde, a UPA, o pronto-socorro, né, que é o hospital da nossa cidade, e temos também os nossos hospitais particulares, que são os hospitais privados. Mas hoje vou falar de uma coisa muito interessante, muito legal, que muitas pessoas que são formadas na minha área, que conhecem a minha área, vão compreender esse fato aqui. Hoje no nosso município nós temos dois sistemas de trabalho, o sistema de 8 horas e o sistema de 6 horas. E nós já temos um projeto de lei que já foi aprovado, que agora falta o sancionamento presidencial, que me parece que ele não vai querer aprovar esse projeto, porque isso beneficia o trabalhador na área, que é a área de enfermagem, que foi provado, né, pela Câmara, pelo Senado, o projeto de 6 horas por um piso, 6 horas de trabalho por um piso, isso independente de ser público ou privado. É um valor X de dinheiro pelo profissional através de 6 horas de trabalho, que provavelmente ele não vai querer aprovar, não é por causa do dinheiro, e sim por causa da jornada de trabalho. Já nos municípios, né, eu lembro disso, que eu tenho 14 anos que eu trabalho, antes desses 14 anos já existia esse sistema na prefeitura de 6 horas, que existe hoje, existe no Brasil todo, o sistema de 6 horas para trabalho na área de enfermagem. Isso é óbvio, é 4 horas para médico e 6 horas para enfermagem. Mas hoje, depois de 14 anos que eu trabalho no sistema público, aí eu fiz um processo seletivo para o PSF, né, que é o sistema de 8 horas, que é o sistema que existe de saúde pública, de atendimento para a sociedade nos dias de hoje. Que, na verdade, há 14 anos existia um sistema ainda melhor, que era o sistema de 6 horas. Você pegava 7, largava 1, e outro pegava 1 e largava 17, ao meio-dia largava 17 horas. Hoje eles mudaram isso para 8 horas, aí pega 7, larga as 4, e aí criou-se o tal de saúde na noite, que criaram o sistema antigo de 6 horas de trabalho para finalizar às 10 horas. Um projeto administrativo, uma forma administrativa, política e de pessoas que às vezes só tem um diploma, por isso não tem compreensão da vida, não tem compreensão profissional. Faz e fizeram. Nós temos um PSF que trabalha 8 horas, que não era para ser assim, era para ser igual ao sistema antigo, era para começar assim. 6 horas da manhã, pega um turno, larga meio-dia, depois pega um turno meio-dia, larga às 18 e pega outro sistema às 18 horas e larga às 0 hora, deixando somente o 0 hora até às 6 horas da manhã para atendimento da UPA, que na verdade já existia quando existia o pronto-socorro, que hoje já é fechado para o público, e abriram-se a UPA não para o município, mas para mais de 1 milhão de pessoas, que é as regiões em volta de Patinga, onde eles não têm UPA nenhuma, só tem posto de saúde. E o posto de saúde não deixa de ser uma mini UPA, porém de uma forma mais regrada, onde os medicamentos faltam e aonde a mão de obra do trabalhador ela foi acrescentada para 8 horas, que alguns são beneficiados e outros são prejudicados por causa da jornada de trabalho, que outros trabalham 6 horas e hoje trabalha-se 8 horas, com às vezes menos pagamento por aquele que já trabalha de 6 horas. Ou seja, eu passei no processo seletivo simplificado, e aí fui fazer aquilo que a lei de hoje, né, a lei trabalhista de hoje, permite o diálogo entre o empregado e o trabalhador. Está me entendendo? Ele tem uma lei trabalhista que permite, que é a lei, né,
o artigo 458 da lei trabalhista, que permite que o trabalhador venha dialogar com o empregador a respeito do trabalho, da sua mão de obra, da sua jornada de trabalho, para que os dois entrem em acordo, para que seja providenciado uma forma em que o empregador ganha e o trabalhador também ganha. Isso existe. Aí eu procurei, né, como eu fui, tá lá no processo seletivo, no processo 1 de 2022, aí eu fui chamado no processo seletivo. Então eu resolvi vir. O que se exige lá da profissão técnica é que eu seja técnico na área, profissional na área. Né? Assim como de 8 horas, também exige a mesma condição. Você tem que ser profissional na área. Você tem habilitação para isso? Beleza, tem. No de 6 horas, a mesma coisa. Eu procurei os gestores da minha área para poder conversar sobre o assunto. Aí postei para eles que esse aqui, ó, são diploma que você precisa ter, os diplomas. Você precisa ter conhecimento profissional da área. Você precisa ter o diploma profissional e ter também o seu conselho de classe. Você tem que pagar o seu conselho de classe para você fazer, para que você possa ter condição de pleitear a causa, né, o emprego. Eu fui conversar, eu falei, olha, o emprego que eu tenho aqui é o PSR para 8 horas, só que o saúde da noite, ele é de 6 horas. Eu gostaria de trabalhar no saúde da noite, chamado de saúde da noite, porque é 6 horas. Não é porque ele é diferente do outro, não. Ele é 6 horas. É só ali para atendimento emergencial para quem trabalha até às 18 horas, não pode ser atendido durante o dia, então ele vai à noite procurar um posto de saúde. Se não procurar um posto de saúde, ele vai ter que ir na UPA. O que acontece? Eu fui negociar e a pessoa lá, a gestora, né, o prefeito, que eu pedi o prefeito nem deu atenção. Aí eu falei assim, olha, eu sou empregado, já trabalho no sistema de 8 horas. Eu tenho a mão de obra qualificada, não estou passando na frente de ninguém, porque estou no processo seletivo. Então eu quero negociar com o patrão que você reduza 2 horas do meu trabalho, que esse aqui é o processo seletivo de 8, que você reduza para 6, porque lá só funciona 6 horas. Tire esse valor, desse dinheiro, e me deixa trabalhar 6 horas com a minha mão de obra qualificada. Aí o empregador foi para não tem como fazer isso é impossível pela lei, vocês não têm direito. O sistema terceirizado, ou o sistema de contrato, não existe direito de negócio, não existe direito de diálogo, de conversa, porque você fez esse processo, você teria que ser 8 horas. Então, se a saúde da noite funcionasse de 4 até meia-noite em favor do cidadão, então quer dizer que a minha jornada de trabalho estaria correta. Aí eu poderia fazer isso e transferir para a noite, para me trabalhar às 8 horas dentro daquele trabalho. E eles não fizeram porque é só 6 horas. Então a gente analisa, pessoal, que o sistema nosso público, ele tem uma administração que não tem compreensão e nem diálogo com o trabalhador. Porque se tivesse diálogo com o trabalhador, ela simplesmente fala, não, ele é trabalhador daqui. É minha mão de obra já qualificada. Já é conhecida e treinada. E outra, não precisa nem sequer fazer novo exame, porque ele já é apto para o trabalho naquilo que ele já exerce. Então ele já está apto, é minha mão de obra qualificada imediata. Ele tem competência, está no processo seletivo, está dentro da sua possibilidade de vaga, então eu vou negociar com ele. Se ele quer trabalhar no saúde da noite, é 6 horas, então eu vou tirar 2 horas dele, vou tirar do valor financeiro, que seria de 8 para 6, e darei um emprego justo para ele, porque está dentro da oportunidade dele. Eu não estou passando na frente, eu não estou fazendo nenhuma picaretagem debaixo dos panos. Estou simplesmente como patrão administrativo, negociando a mão de obra qualificada que eu já tenho, disponível dentro do processo seletivo e dando oportunidade de trabalho para quem tem competência para agir dentro dessa função. Infelizmente, eu vou fazer isso agora, né? Como eu já sei que eu já tinha feito isso, já tinha perguntado, eu vou entrar na prefeitura agora, vou dar entrada nos papéis, mas depois que eu passar pelos exames, depois que já está tudo pronto, eu vou ser obrigado a simplesmente entregar a vaga de trabalho, né? Eu vou tentar gravar isso lá dentro para vocês verem. É o seguinte, eu vou ter que entregar a vaga de trabalho simplesmente porque o patrão não quis negociar apenas 2 horas de trabalho com o empregador já lotado dentro da sua própria empresa, que chama-se prefeitura. Infelizmente, gente, nosso sistema político local, e olha, existe um projeto de lei para os agentes comunitários de saúde que está aqui na Câmara, já era para ter sido feito isso há 14 anos atrás. E hoje já tem um projeto ali
que teve que vir gente de fora para poder falar para os vereadores que eles podiam fazer isso e está lá. E eu tenho certeza que vai passar todo esse período eleitoral, eles não vão fazer. E vai passar mais 4, já tem 14, vai para 18 anos, que já poderia ter sido feita essa palavra projeção de carreira, aproveitando o profissional para uma melhor condição, desde que ele tenha competência para isso. Mas, gente, infelizmente, nosso município está desprovido de administradores competentes, ou de pessoas, como eu sempre disse, né, que tenham pelo menos mais do que um diploma técnico, 2 diplomas técnicos, 2 superiores, para poder entrar numa Câmara ou para poder ser um prefeito da nossa cidade. A gente está cheio de cobra criada que, às vezes, muitas das vezes, não tem compreensão e não tem diálogo com o seu próprio empregado, quanto mais com o povo, que a única coisa que eles precisam do povo é o do voto. É por isso que a nossa saúde não funciona, é por isso que as coisas não vão para frente, é por isso que não melhora, é por isso que a administração da saúde pública ela está indo em decadência, está virando terceirização, que só prejudica quem? A sociedade. Tá legal? Então eu vim aqui hoje para dar esse exemplo, e eu vou dar esse exemplo para a sociedade, para os meus filhos, daí para frente, para que ver que o sistema administrativo às vezes não tem diálogo. Infelizmente não existe diálogo nem com o seu próprio trabalhador. Tá legal? Um abraço, um bom dia para todo mundo. Aí, pessoal, agora estou passando, entregando o diploma agora, aqui, ó, na mesa. Abraço. Olá, pessoal, aqui é o Rui Miranda novamente. Já passei lá pelo entrega de documentação comprobatória de competência para a função e recebi o encaminhamento. Passei pelo SESMIT, aí recebi o encaminhamento para poder fazer os exames. O empregador, ele não paga pelos exames do empregado que vai entrar. Se quiser, você tem que fazer particular. Você tem que pagar pelo seu próprio exame, para que o seu exame identifique para você se você está bom de saúde, se você está mal. Você vai pagar para promover algo que o médico vai avaliar para você se você está apto ou não. Ou seja, o empregador, a prefeitura, não vai pagar o exame. Se quiser, tem que ir lá pagar ou ir para o SUS, lá no posto de saúde, e gerar isso aqui. Quando sair a liberação, eu fazer esse exame e trazer o resultado quando eles liberar. Então o que eu vou fazer? Eu vou pagar particular, que dá em torno de R$30, tá certo? Vou fazer e mostrar para vocês como é que funciona. A falta de diálogo com o empregador, com o empregado, que seria uma coisa muito mais fácil de se fazer se fizesse assim, aproveitava a mão de obra sem precisar, sabendo que, como eu já sou um profissional da área, que trabalho na própria prefeitura, eu já sou uma mão de obra apto para o trabalho desde o dia que eu entrei até os dias de hoje. Então, ou seja, até nisso seria economia, tanto para o município quanto para mim, aproveitando a mão de obra qualificada através do empregador e o empregado através do acordo e do diálogo. Depois eu mostro mais. Um abraço. Olá, pessoal, estou aqui de novo, Rui Miranda. Aqui, ó, eu estou aqui com o material aqui no AC para me fazer um orçamento de quanto que vai custar esse exame, que na verdade o empregador deveria custear pelos seus pretendentes à vaga. Então eu vou ter que custear do meu bolso essa vaga. Vou ver quanto que custa e se vai valer a pena eu pegar ou não pegar essa vaga. Um abraço. Olá, pessoal, agora eu estou aqui numa outra empresa para tentar fazer o orçamento do segundo exame, que é o de raio-x. Eu vou ver qual que é o valor que ele tem, se pede para esse exame. Depois a gente conversa mais. Um abraço. Olá, pessoal, estou aqui de volta falando sobre esse assunto desse emprego aqui, sobre essas propostas que eu já falei anteriormente agora aí. Agora eu estou aqui, ó, você pode ver que eu estou com os dois aqui, ó, na mão aqui. Um aqui fala sobre os exames que eu teria que apresentar para como passar pelo médico, uma aptidão física. Que se eu quiser entrar no emprego com o empregador e está me contratando, eu tenho que pagar do meu bolso o exame. Se eu for para o sistema público, esses exames que ele pediu aqui, talvez iria demorar cerca de 30 dias, ou 1 ano ou mais, dependendo dos exames, que aqui tem raio-x que demora até 1 ano para sair. E também a outra coisa que nessa profissão que eu estou falando aqui, que é a profissão técnica de enfermagem ou enfermeiro, se eu quiser poder
entrar no emprego, eu tenho que pagar o Corém, que é isso aqui que está pago. O Corém, ele está no torno, assim, promocional, com desconto, em torno de R$240, 241. Se eu juntar junto com os exames, com raio-x, exame de sangue, mais uns 247, 250, dependendo do local que eu for fazer. Ele vai dar o quê? Mais de R$500 de custo do trabalhador que é o interessado da vaga de trabalho, sendo que o processo seletivo é feito pelo empregador. É ele que está me empregando. Mas para mim, na minha entendimento, quem deveria pagar o Corém, que é de interesse do empregador, e o empregado tenha o Corém, então quem tinha que pagar é o empregador. E quem tinha que pagar os exames é o empregador. De uma forma assim, ilusória, poderia dizer, e se a pessoa não tivesse dinheiro para pagar o Corém? O diploma dele era inútil, mesmo que ele tivesse passado pela escola, formado, aprovado, ele é inútil para o trabalhador porque ele precisa do Corém. Aí, ou seja, quem teria que pagar isso? É do empregador. Ele é o mais interessado porque o Corém está ali para fiscalizar se o trabalhador, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ele está seguindo o estatuto da enfermagem. Ele está ali para fiscalizar o trabalhador. Ou seja, quem tem mais interesse nisso é o empregador. Então quem tinha que pagar o Corém? O empregador, que é interesse dele. Mas exigir que o empregado ele tenha o Corém registrado, está te obrigando a você a pagar, e você não paga isso, não é uma vez só, não, é todo ano você tem que pagar o registro Corém, para que o seu registro esteja aceito e carimbado pelo Corém que você pode trabalhar. Fora isso, você com um diploma de técnico, de enfermeiro, é inútil. É como se você não soubesse nada, você não fosse um profissional habilitado. Fora isso, é essa demanda dos exames que eu tenho que pagar, que eu vou rejeitar a proposta, porque isso aqui seria do meu bolso, R$500, para que o exame pudesse estar pronto até a data prevista, que é o dia 30 desse mês, para eu apresentar para o médico. Se eu for para o SUS, ele vai passar de 1 mês, 2 meses, automaticamente eu teria perdido a condição de trabalho. Então, ou seja, eu vou ter que pagar para mim poder trabalhar. Assim não dá, né? Tinha que ter um acordo. Se tivesse um acordo entre o empregado, como eu já trabalho na prefeitura, o empregado e o trabalhador, eu poderia pegar uma vaga de trabalho, sem pular fila, dentro do processo seletivo, com acordo entre o empregado e o trabalhador, para oferecer o serviço à população com capacidade profissional, técnica reconhecida. E sem precisar de passar pelo exame, porque eu já estou apto para a função desde o dia que eu entrei. Não precisava ser apto pela segunda vez. Ou seja, a má administração faz com que a população seja abusada e humilhada por causa da necessidade de trabalho. Eu fico imaginando a moçada aí que tem aí, que às vezes não tem condição nem de pagar o Corém e se especializa nessa profissão de enfermagem. Ele não tem condição de pagar. E aí? Como é que ele vai apresentar lá para o empregador? Ele vai ter que se virar, alguém vai ter que pagar para ele, né? É uma vergonha. Na verdade, isso aqui tinha que ser o empregador, tanto pagar o Corém, quanto os exames de trabalho que ele tem que pagar. O mais interessado no trabalhador é o empregador, então ele que tinha que pagar. Tá legal? Então deixa aqui minha dica. Erros políticos existem, mas é preciso de haver conserto em favor do trabalhador e da nossa sociedade, que ainda precisa de mais e depende mais das políticas públicas. Um abraço e um bom dia.